Tudo bom, turma joia? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco da nossa aula. Nós estávamos falando aqui a respeito, né, das células, dos painéis fotovoltaicos. E aí agora nós vamos falar aqui um pouquinho mais a respeito desses efeitos, né, sobre as células fotovoltaicas, tá? Bom, turma, nós tínhamos falado que uma importante influência, né, que a célula fotovoltaica sofre está diretamente relacionada com a variação da radiação. Então, esse é um problema importante, né, que precisa ser considerado. Porém, a célula ela também sofre bastante com o efeito da temperatura. Afinal de contas, a célula ela fica exposta ao tempo, né, fica exposta ao sol. E à medida que essa temperatura de trabalho da célula se eleva, por exemplo, se nós pensarmos aqui que a curvinha azul a temperatura de trabalho a 25 graus Celsius, temperatura padrão. À medida que a temperatura vai se elevando, você percebe que ocorre uma diminuição drástica da tensão, tá? Então a tensão ela vai diminuindo drasticamente. Então, se nós formos pensar dessa forma, que a radiação, variação da radiação ocorre uma perda de corrente e a elevação da temperatura produz uma perda de tensão, no final das contas, né, em um sistema real, nós vamos ter os dois efeitos somados. E aí, naturalmente, né, pensando que a potência, a tensão vezes corrente, você vai ter uma perda na potência final produzida pelo conjunto, pelo sistema, tá? Por isso que na maior parte das vezes você faz o dimensionamento, você chega na potência de pico do seu sistema, do seu conjunto, mas dificilmente você vai conseguir reproduzir aquilo na prática, tá? Dentre, né, os vários fatores, as várias perdas envolvidas, temos esses dois efeitos aqui que não podem ser esquecidos. Bom, e aqui a gente tem então a nossa célula produzida, tá? Então eu tenho aqui essa ilustração, nós temos aqui uma região P, aqui nossa região de portadores de cargas é o silício cristalino, né, tipo P, aqui a região dopada, tipo P, então percebam que aqui há uma composição diferente da minha célula, aqui a região dopada, tipo M, e aí no final a gente tem aqui as malhas metálicas, né, onde vai ficar concentrado a, a minha, as minhas tensões, né, positivas e negativas, e são elas que nós estamos interessados. Então, no final, a estrutura do nosso painel vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Eu pego essas diversas células, fazemos as associações série e paralelo devidas, tá? Geralmente a célula ela é montada sobre uma base, né, de EVA ou algum material semelhante. Você tem um filme selante ali no fundo da célula. E aí, por sobre ela, você também pode ter, em alguns casos, uma outra camada de EVA ou não, tá? E um vidro temperado ou um vidro qualquer de alta transparência. Tudo isso encapsulado numa estrutura de alumínio. Vale lembrar que aqui no Brasil nós já temos várias empresas que são fabricantes de painéis, tá? Então, esses fabricantes eles importam as células fotovoltaicas e fazem o processo de montagem aqui no país. Porém, o processo de produção da célula em si, a gente ainda não tem essa disponibilidade aqui no nosso país. Bom, pessoal, aqui novamente aquele, né, o famoso fator de forma, né, que a gente fala que é nada mais, nada menos que a relação, né, dos valores máximos em função aos valores de curto-circuito. Por que que esse fator de forma ele é importante? Porque ele vai nos indicar, né, do que seria a potência ideal e o que seria a potência máxima a ser extraída do nosso painel fotovoltaico. E a partir deste valor, a gente consegue determinar, então, através das medições do desempenho real do sistema, qual foi o nível de eficiência final do seu sistema, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o fator de forma representado por esses dois quadrados aqui, retângulos, né? O fator de forma, o produto da tensão de curto pela corrente, tensão aberta pela corrente de curto, né? Aqui no denominador,
e pelo valor de máxima potência, tá? Tensão de máxima potência, corrente de máxima potência. O que é importante? Aí, o Inmetro ele verifica, né, todos os painéis que são produzidos e comercializados no país, então eles precisam contar com esse selo Inmetro. Todas essas informações estão aqui dispostas. Existe também uma classificação daqueles mais eficientes para os menos eficientes. E as principais informações do painel, então, vai estar disponível aqui. Metragem quadrada, produção média de energia quilowatt-hora mês e por aí vai. Então, são informações básicas aí que vão te ajudar a nortear no seu dimensionamento do sistema fotovoltaico. Uma outra coisa importante, pessoal, essa aqui é a classificação, né, a partir de 2011, das categorias dos painéis de A a E, né, mas a gente já tem até F, G, já tem outras classificações. E as faixas de eficiência, essas faixas também já sofreram algumas atualizações depois de 2011, mas o interessante é isso. Mas percebam que as faixas são muito próximas, tá? Então você tem ali um painel D, que é 11% de eficiência, para um painel A, que é 13%. Então a diferença não é muito grande. Bom, turma, falamos bastante a respeito do painel, né? A parte, né, o efeito fotovoltaico, como que ele funciona e tudo mais. Mas aí nós não podemos nos esquecer de falar das caixas de conexão do nosso painel. E essas caixas são importantíssimas. Por quê? É através dela que você vai conseguir conectar o seu painel fotovoltaico na sua rede elétrica, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto extremamente importante que a gente precisa levar em consideração. Primeiramente, quais características a gente precisa considerar? Primeiro, né, qual é a forma que você pretende fazer, né, as conexões do seu sistema. Então, você vai ter ali as fitas metálicas aqui, né, demonstrando aqui como é que está o nosso sistema, ok? Elas estão aqui disponíveis. Você pode ou não, tem painéis que oferecem essa possibilidade de você mudar a forma de ligação. E o mais importante, a presença do diodo de desvio, tá? Por que que é importante a gente ter esse diodo de desvio aqui? Se caso você tiver qualquer problema no seu conjunto, se tiver uma fuga ou um curto-circuito, algo do tipo, esse diodo de desvio ele vai fazer com que aquele problema tenha uma área de escape através desse diodo. E o restante do painel, o restante das células que não estão sendo administradas por aquele diodo de desvio, o restante então permanece em funcionamento, tá? Então é o famoso diodo bypass. Outra coisa importante são os conectores, tá? Esses conectores, pessoal, é preciso tomar muito cuidado, viu? Porque comercialmente falando, você vai encontrar uma infinidade de tipos de fabricantes de conectores. Via de regra, esse aqui é o padrão adotado, mas existem conectores e conectores, né? Então, vale a pena, né, você tomar um cuidado esse, principalmente, né, buscar conectores que ofereçam uma qualidade superior, porque esses conectores, né, naturalmente, eles podem se tornar pontos de fuga, tá? E isso aí vai ocasionar perdas para você ou para o seu cliente. Bom, pessoal, então tá aqui o exemplo, né, do diodo bypass, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, se você tiver qualquer curto ou qualquer ponto quente aqui, um curto em alguma dessas células, a partir deste diodo, ao invés da corrente fluir aqui a partir do circuito, você vai ter um outro caminho através do próprio diodo. Então você consegue trabalhar, é claro que vai ter uma perda de tensão e corrente, mas você consegue ainda aproveitar parcialmente o seu painel, tá? E principalmente, né, evitando que haja danos em outras células. Via de regra, né, quando você tem um painel com esse problema, você vem com uma câmera termo, né, uma câmera termal, e você consegue perceber pela temperatura, geralmente excede muito, a célula entra em curto,
você consegue identificar facilmente qual é a célula que está com o problema. E aí, naturalmente, seu painel vai precisar passar por manutenção. Bom, aqui ainda falando, né, do diodo, então o princípio de funcionamento dele é o princípio da eletrônica mesmo. Então, se você tiver, por exemplo, ou uma condição de falha no painel, ou um elemento, por algum motivo, está muito sombreado, ou com algum defeito qualquer, o que vai acontecer? Parte da corrente ela vai passar através desse diodo. Então, ela vai pelo diodo bypass. E aí a principal forma, né, de proteção, ela não permite passagem de corrente contrária. E isso aqui é extremamente importante porque evita, né, que você tenha outros tipos de problemas nas outras células. Mesma coisa vale, né, se for o caso de um elemento pouco sombreado, tá? Ou com algum outro tipo de problema na célula. Um outro diodo também presente no sistema, pessoal, é o nosso diodo de bloqueio, tá? O diodo bypass, então, ele é conectado em paralelo com o conjunto, e já o diodo de bloqueio ele pode ser conectado em série, tá? Então, o diodo de bloqueio ele evita que haja uma passagem direta da corrente naquele conjunto de forma reversa, tá? Que haja, por exemplo, um curto em uma célula de um conjunto série paralelo ali, e que esse curto ele provoque, né, produza uma passagem de corrente reversa nesse conjunto vizinho, né? Então você tem essa facilidade. Então seria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Então olha só, tá aqui o meu painel, tá aqui um conjunto de bateria controlador, carga, e aqui o nosso diodo de bloqueio. Então ele evita tanto fugas de corrente interna ali dentro do próprio painel, quanto fugas de corrente da rede para dentro do seu sistema fotovoltaico, né? Então isso aí já é um princípio de proteção básico, né, para você aumentar a vida útil do seu sistema, do seu conjunto. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês nesse bloco. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!